Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de terça-feira e que assim todos tenham um dia abençoado na presença de nosso Senhor. Quero neste momento meditar mais um pouquinho na santa e gloriosa palavra de Deus com vocês, a qual se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e o versos 24, a qual nós temos aqui pelo título: Jesus anda por cima do mar. Um momento difícil na vida dos discípulos, um momento em que eles necessitou do socorro do Mestre, porque o momento estava crítico para eles naquele exato momento da sua vida. Observamos que Jesus estava junto com os seus discípulos, ensinando aquela multidão que ali estavam junto com eles. E Jesus, em um certo momento, disse para eles: olha, sobem para o barco e vão para outra margem, como que daqui a pouco eu estou lá. E a Bíblia nos diz que eles subiram, para o barco e foram para a outra margem, enquanto Jesus despedia aquela multidão. E diz aqui que enquanto ele despediu a multidão, ele subiu, Ele subiu para orar à parte, só ele com o Pai sozinho ali, para ter um diálogo com o Pai Celestial. E enquanto ele estava ali orando, já era tarde, E quando ele estava orando, e o barco com os seus discípulos já estavam lá no meio do mar, E naquele momento sobreveio um forte vento. O vento começou a soprar, e qual nos diz dessa maneira: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento era ao contrário. Um momento difícil para os seus discípulos, homens experimentados naquele serviço, que eles eram pescadores. Mas naquele momento eles estavam assustados com aquela tempestade que estava sobre eles. Por quê? Porque muitas vezes vem certas lutas em nossas vidas, certas tempestades em nossas vidas, que nos assusta a situação. O vento é tão forte sobre nossas vidas que nos assusta, mas há um momento tão glorioso que, quando as lutas que vêm sobre nossa vida é tão pesada, mas o Senhor, Ele aparece e nos diz no versículo 25: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aí Jesus aparece, Jesus como soberano, como onisciente, sabia a situação dos seus discípulos. E nos diz aqui que o Senhor, na quarta vigília, foi ali para ajudá-los. E foi caminhando sobre as águas, porque Jesus tinha e tem poder para isso. Jesus foi caminhando sobre as águas. E quando começou a chegar perto deles, diz as Escrituras que eles começaram a gritar: é um fantasma! É um fantasma caminhando sobre as águas. Só pode ser um fantasma. Mas na realidade não era um fantasma, Era o Senhor que estava chegando para socorrê-los. Oi, meu querido, não importa a luta que você está passando, não importa o problema que você está enfrentando, Jesus, Ele aparece e soluciona o seu problema. Nos diz no Salmos 30, o verso 5, se não me fale a memória, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Por quê? Porque o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. E Ele conhecia a situação dos seus discípulos, e Ele foi ali para ajudá-los. E nos diz as Escrituras, e Jesus por ele lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu. E o versos 25 nos diz: e respondendo Pedro disse: Senhor,
se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Pedro, naquele momento, ele queria saber realmente se era o Senhor. Ele disse: se és tu, manda eu ir ter contigo. E o que Jesus disse? Vem, vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro começa a caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas o versos 30 nos diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, salva-me. A Escritura nos diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem da parte do Senhor. O nosso socorro vem da parte daquele que fez todas as coisas e conhece todas as coisas. Ele sabe, ele conhece o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe a luta que você está enfrentando. Por isso, as mãos do Senhor, ela chegará forte para te ajudar e para te sustentar. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não duvide daquilo que Deus tem para você. Não duvide daquilo que Ele lhe prometeu na sua vida. Não duvide daquilo que Ele falou que Ele vai realizar na sua vida. Porque Ele é fiel e verdadeiro e Ele cumpre com a sua palavra. O Salmos 46 nos diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você pode estar angustiado, você pode estar enfrentando problemas, mas o Senhor, Ele chegará com socorro para com a sua vida. E que Deus assim, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente neste dia de terça-feira, e que a paz reina sobre você e sobre a sua família. E se assim o Senhor nos conceder mais uma oportunidade, amanhã nós estaremos aqui para meditarmos mais um pouquinho nessa tão gloriosa palavra que Ele tem nos dado para nós caminharmos todos os dias. Porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo para nós caminharmos. Não importa se o vento está soprando ou ao contrário na sua vida, o Senhor vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã o Senhor traz a alegria na sua vida. Tudo pode estar ao contrário, mas Deus é aquele que está a favor de você. Fique na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até amanhã, se assim Ele nos conceder mais uma oportunidade.